Nesse vídeo nós iremos tratar das seguintes questões: por que afinal ninguém mais fala de Sanepar? E por que as ações não sobem nunca? E ainda, será que vale a pena investir em Sanepar pensando em dividendos para inserir uma carteira previdenciária? Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? Então vamos comentar nesse vídeo a respeito de Sanepar, que como estou mostrando aqui para vocês no gráfico, nos últimos 5 anos ela não se valorizou nada, teve na verdade uma queda de 3,5%. Enquanto isso, no mesmo período, tivemos ali um IPCA acumulado de quase 32%. Esse aqui foi o efeito da inflação sobre o seu dinheiro, ou seja, você perdeu a título de poder de compra 32%. Isso com base na inflação oficial do governo. Enquanto que se você esteve nesse período carregando o Sanepar, você perdeu literalmente dinheiro. Então você perdeu com a inflação e com a queda nas ações. É claro que se você pegar aqui uma janela de tempo muito maior, Sanepar entregou 354% de retorno. Isso se você considerar desde 2006 as ações preferenciais. Se eu jogar aqui 2006 na nossa calculadora do IPCA, houve aqui o que? 155% de inflação. Então superou a inflação. E você quer saber como se calcula o ganho real? Basta você dividir esse ganho nominal pela inflação. E como que você faz isso? Você transforma esse número na forma decimal. Para isso você divide por 100, então fica 3,54, que você soma com o numeral 1, 3,54 mais 1, 4,54, e você faz a mesma coisa aqui. Fica 1,55, que você soma com 1, fica 2,55. Então você vai dividir por 2,55. O resultado disso você subtrai o número 1 para tirar o 1 da fatoração e depois você multiplica aqui por 100 para chegar na forma percentual. Você chega então a um ganho real de 78%, um belo ganho real no longo prazo. Portanto, o primeiro ponto é: historicamente a companhia deu ganho real interessante para o investidor, principalmente aquele investidor que surfou esses rallies de, por exemplo, 400% entre 2015 e 2017 e depois outro rally aqui entre 2018 e 2020 de quase 150%. Cabe lembrar primeiro o seguinte: a Sanepar por si só já é considerada pelo mercado uma empresa mais arriscada por ter o risco estatal e político envolvido. Só para você ter uma ideia, o estado do Paraná, que é o controlador da empresa, detém ali 60% do capital votante, ou seja, das ações ordinárias, SAPR3. Muito embora o estado do Paraná tenha iniciado a privatização da Copel, em relação a Sanepar, tudo isso ainda é muito especulativo, por isso que as ações seguem em baixa. Só nos últimos 6 meses caíram 3,85% e nos últimos 12 meses quase 10%, mesmo hoje negociadas há algum tempo abaixo do valor patrimonial. Mas esse aqui é um risco inerente à Sanepar até que ela seja ou não privatizada. O risco atual envolve esta lei aqui, que foi denominada como o novo marco do saneamento básico no país, Lei 14.026 de 2020. Então, esse novo marco veio em 2020, que alterou a antiga lei de saneamento e previu o seguinte: mais importante para vocês é esse artigo 11b. O que ele diz? Que os contratos de prestação dos serviços públicos de saneamento básico deverão definir metas de universalização, ou seja, a totalidade dos locais abrangidos pelos contratos de serviços públicos de saneamento deverá ser bem atendida até determinado prazo, que garantam o atendimento de 99% da população com água potável e de 90% com coleta e tratamento de esgoto, até quando? 31 de dezembro de 2033. Então, essa lei falou o seguinte: olha, os poderes públicos municipais e as suas empresas prestadoras de serviço, como por exemplo a Sanepar, estão obrigadas a contemplar 99% da população em termos de água potável até 2033 e pelo menos 90% em termos de coleta e esgoto até o mesmo prazo, 2033. Esse prazo ainda pode ser alterado, prorrogado, se lá no futuro eles não conseguirem atingir essa meta. Mas aí vai precisar de uma nova lei. Não vai pegar bem ali para os políticos. Então é óbvio que eles vão fazer pressões para que essa meta seja cumprida. E para que essa meta seja cumprida, as empresas prestadoras destes serviços precisam fazer muitos investimentos. E como condição de manutenção desses contratos com os municípios, que são os contratantes dessas concessionárias, é preciso uma definição muito clara
de metas periódicas para o cumprimento dessas empresas. E aí o que nós temos? Que a Sanepar, no ano passado, enfrentou um problema com a AGEPAR, que é a agência reguladora que controla essas metas, dizendo que a empresa não havia cumprido com todos os requisitos de renovação contratual em relação à sua capacidade econômico-financeira que é necessária dentro desse novo marco do saneamento para atingimento das metas. E aí, em alguns municípios, a empresa teve um parecer contrário, ela teve que recorrer e mesmo assim ela não conseguiu contemplação em todos os municípios. Então isso já significa uma queda na receita da Sanepar, algo que é projetado pelo mercado. E aí temos um outro problema aqui, nesse sentido envolvendo a receita da Sanepar. É o litígio que ela tem há algum tempo com o município de Maringá, que é a terceira maior receita da Sanepar. A primeira é a capital, que é Curitiba, a segunda é Londrina e a terceira maior receita é justamente Maringá. E a companhia está ali com um risco bem considerável de perder essa receita. Por quê? Porque esse litígio já está no Supremo Tribunal Federal e a Sanepar ainda não conseguiu um acordo com Maringá e a probabilidade maior é de que ela não consiga resolver esse problema. Por isso que o mercado está batendo no papel também. O STF, inclusive, chegou a multar a Sanepar por estar ali protelando o processo, porque a Sanepar não quer que o processo acabe, já que, segundo aqui essa cronologia, o que aconteceu? Em 80, a Prefeitura de Maringá ali concedeu os serviços de água e saneamento à Sanepar. Em 96, e aqui começou o problema, foi assinado um aditivo de 30 anos com a Sanepar, ou seja, uma prorrogação de 30 anos, de tal modo que o contrato com Maringá estaria vigente até 2026. Só que aí o Ministério Público em 2009 entendeu que haveria ali uma nulidade, uma invalidade no contrato e pediu anulação. E aí a Justiça, tanto em primeiro grau até o STJ, entendeu que o contrato realmente não poderia ter sido aditado. O caso está no STF e a Sanepar está perdendo o recurso no STF. E lá no STF, Sanepar oferece um acordo e Maringá não aceita. Então realmente é uma situação difícil que o mercado está precificando. Claro que se Maringá acabar mantendo o contrato com o Sanepar e a Sanepar conseguir resolver esse litígio, provavelmente as ações vão subir ao menos um pouco, porque daí o risco negativo foi frustrado. E aí nesse sentido, temos que a Sanepar publicou aqui um fato relevante no final de dezembro, informando seu plano plurianual de investimentos entre os anos de 2023 a 2027. E veja só esse plano. Ele prevê mais de 10 bilhões de reais em investimentos, com foco, obviamente, em água e esgoto. E os investimentos vão ficando cada vez maiores conforme o tempo passa e só vai reduzir aqui nos últimos 2 anos. Então você vai ver aqui investimentos altíssimos em 2024 e 2025. Quer dizer o quê? Que nesses 2 anos a empresa não vai apresentar bons lucros, porque ela vai precisar gastar muito com investimentos. Olha o que disse aqui a Sanepar. O programa de investimentos contempla aplicações a fim de garantir o abastecimento de água e sua qualidade, compromissos assumidos nos contratos de concessão e de programa visando a universalização dos serviços de esgoto. Portanto, você não vai conseguir verificar uma grande melhora no desempenho das ações até pelo menos 2025. Só 2026 que daí o lucro vai acabar subindo em razão da queda no CAPEX anual. É por isso que, se você olhar aqui para o resultado do terceiro trimestre e do acumulado de 9 meses do ano passado, você vai verificar que, muito embora a receita esteja até aumentando um pouquinho, o EBITDA está caindo, uma variação negativa do EBITDA e, consequentemente, do próprio lucro e da margem, aqui no caso a margem líquida, principalmente também por causa da inflação. Ainda temos aumento das despesas financeiras, que conforme trazido ali pela Sanepar, cresceram 5,1%. Por quê? Porque a taxa Selic no país está na casa dos 13,75%. O IPCA também voltará a patamares altos. E aí isso prejudica as despesas financeiras que impactam negativamente no resultado líquido das empresas. Despesas financeiras, no geral, são juros da dívida dessas empresas. Os juros aumentam conforme os juros básicos da economia também aumentam. Isso também impacta no próprio desempenho das cotações, porque a gente sabe que esse rally de Sanepar que nós tivemos aqui nesses períodos decorreu do quê? De juros da economia em queda. Tivemos um ciclo de queda entre 2016 e 2020, fazendo com que as pessoas, as empresas precisassem tirar o dinheiro da renda fixa e passassem para a renda variável, e aí por isso os ativos de risco acabaram subindo. Isso foi uma tendência global, até mesmo nos Estados Unidos isso acabou acontecendo, e aí por conta dessa injeção de liquidez no mercado, muito dinheiro também entrou aqui no país, fazendo com que até Sanepar, que não costuma ser uma empresa de fortíssimo crescimento, apesar de ser uma empresa de bom crescimento, eu considero, acabou tendo ali rallies de alta
também, mesmo com o risco estatal que eu falei ali para vocês. Então esse é um outro problema. Além do litígio com Maringá, além da maior necessidade de investimentos, principalmente entre 2024 e 2025, e do risco inerente estatal à companhia, temos a dificuldade dos juros elevados aqui no país, que fazem com que os ativos de renda variável sejam pressionados. Portanto, esses são os principais motivos pelos quais as ações não sobem e porque muita gente não está mais falando de Sanepar. Mas lembre-se, conforme diz o Howard Marks, muitas vezes você precisa apostar contra o consenso. Se o consenso não está mais falando sobre Sanepar, talvez seja uma oportunidade de investimento. Só há oportunidade quando muita gente não está falando sobre aquilo. Do contrário, todos já estão cientes ali, todas as informações já foram refletidas no preço e aí dificilmente você conseguiu de fato uma oportunidade. Não é recomendação de investimento. Mas agora vamos falar sobre os dividendos de Sanepar. Olhando-se aqui para o estatuto da Sanepar, não há nada demais. Ela prevê um payout mínimo de 25% e um eventual ali dividendo adicional também de 25%. E o histórico do payout da companhia é justamente esse, 50%. Ela costuma pagar isso. Mas, de novo, com aquele plano plurianual de 10 bilhões de reais até 2027, talvez ela não consiga manter esse payout de 50%. Não sabemos ainda. Então nós vimos aqui que ela não tem um payout excepcional. E um outro ponto é aqui a periodicidade dos proventos de Sanepar. Vocês sabem, para que uma empresa possa compor uma carteira previdenciária, além de um payout elevado e a empresa ser uma empresa madura, com baixa necessidade de investimentos, algo que a gente não está vendo hoje com a Sanepar, a empresa precisa ter uma boa periodicidade. Por quê? Para alimentar minimamente uma carteira previdenciária. É recomendável que haja uma periodicidade mínima de 2 vezes ao ano para compor uma carteira previdenciária. O ideal é de pelo menos 3 ou até 4, aí fica muito top. Só para você ter uma ideia, o Banco do Brasil vai pagar 8 vezes em apenas um ano. Já a Sanepar, o que ela faz? Ela até declara um dividendo por semestre. Só que olha aqui os pagamentos. Data do direito, 30/6/2021. Data do pagamento, 24/6/2022. Então é um espaço de tempo muito grande entre o dividendo do primeiro semestre até o seu pagamento, aqui no caso, um ano. Em relação ao dividendo do segundo semestre, o espaço seria só de 6 meses. Então você percebe que em termos de periodicidade, a Sanepar também não é uma boa pagadora de dividendos. Ela não favorece um fluxo de caixa recorrente para potenciar a bola de neve dos juros compostos. Por isso, pensando em dividendos atuais, eu não considero uma boa estratégia investir em Sanepar. Você pode pensar em dividendos futuros, quando eventualmente a empresa, após 2027, concluir seu plano de investimentos e começar a poder distribuir mais, eventualmente se a empresa for privatizada ou até o governo melhorar a política de dividendos da companhia após isso, mas isso é muito longo prazo, estamos falando de 2027, no momento não dá para dizer que ela seria uma boa opção para a carteira previdenciária, apesar de estar inserida no setor perene, que é o setor de saneamento básico e também ser uma empresa perene. E aí o que você tem aqui? A título de classes de ações, você tem a SAPR3, a SAPR4 e a SAPR11. Esta aqui é a ação ordinária, é a ação detida pelo controlador, que é o estado do Paraná. Então você já sabe que ela tem uma liquidez baixa. A liquidez dela, média diária, é de 7 milhões de reais. Portanto, é muito favorável a manipulações de preços. Então é muito difícil você comprar as ordinárias. Eu particularmente tenho na minha carteira as preferenciais, que daí você já tem o quê? Uma liquidez mais interessante de quase 30 milhões de reais por dia. Para o pequeno investidor é suficiente. E todas elas têm 100% de tag along, então você não precisa se preocupar com isso. Já as units, que disparada que possuem a maior liquidez e tem um dividend yield bem idêntico às preferenciais, elas são uma composição, elas são uma cesta composta por uma ordinária e 4 preferenciais. Por isso que o dividend yield se aproxima das preferenciais. Então, se você for investir em Sanepar, na minha visão, você só tem essas duas opções. Ou você fica com as preferenciais, ou você fica com as units. O papel é de fato barato. Se você pegar aqui o PL dele, 5 vezes lucro, negocia a 0,6 o valor patrimonial. Veja só, historicamente, a Sanepar negocia acima do valor patrimonial. Só nesses últimos 2 anos que está negociando abaixo e vem caindo. Mesmo as preferenciais, a gente só viu um patamar de preços tão baixo em 2015, que foi uma crise institucional. Então você vê que de fato a companhia está bem descontada, inclusive em relação à sua média, mas por conta dos motivos que eu trouxe aqui para vocês. A companhia tem um crescimento aí relativamente baixo e vai continuar com um crescimento baixo até concluir seu ciclo de investimentos necessários e regulatórios. Portanto, investir em Sanepar é pura paciência. Até por isso que minha posição na companhia é pequena, não pretendo aumentar muito minha posição na companhia no momento.
já que eu estou focado em dividendos e só tem ações dela, justamente porque é um setor interessante que ainda necessita de muito investimento e que pode crescer ainda muito mais para o longuíssimo prazo. E aí eu quero ter uma pequena posição. E se você comparar a Sanepar com as suas pares aí do mercado, olhando-se principalmente para indicadores aqui, você vai verificar que ela vence em praticamente tudo. Portanto, ela é a melhor entre Copasa e Sabesp. Tanto em valuation ela é mais barata, quanto em dividendos, hoje ela paga mais dividendos, quanto em indicadores de endividamento e em eficiência ela é disparada melhor. Olha o ROI dela perto do ROI das demais. Inclusive o ROI, que considera a dívida dela também, é mais alto. Ela bate até em crescimento, então hoje sem dúvida a Sanepar é a melhor entre essas três. Não é recomendação. Portanto, vimos que para uma carteira de dividendos não faz sentido hoje, mas para uma carteira de oportunidades, na minha visão, fez sentido, por isso eu coloquei na minha carteira. E se você quiser se aprofundar ainda mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você tem acesso a aulas exclusivas sobre indicadores da análise fundamentalista, você tem aulas aqui sobre o indicador do Peter Lynch PEG Ratio, sobre o indicador clássico PL, margem financeira, margem líquida, ROI, ROA, ROIC e outros indicadores, além de ter acesso a aulas sobre small caps, a nossa carteira do 0 aos 100 mil e também a lives exclusivas onde você pode tirar suas dúvidas comigo semanalmente e acompanhar a evolução da minha carteira e as ações que estão no meu radar. Associado Mirai você pode cancelar a qualquer momento. Mas já vai deixando aqui nos comentários o que você acha de Sanepar. É uma empresa que você tem na sua carteira? Conta aqui pra mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luenz, que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!